Eu tô vendo um homem aqui, meio careca, branco, e ele tava na casa dele de uma blusa e uma calça. E aí eu vi que ele se arrumou, pegou uma bicicleta dele. Aí eu tô vendo só agora ele já na cidade, ele tá andando de bicicleta. Aí ele tá com uma blusa de frio laranja, ele tá com uma bolsa, tá com uma calça, um tênis All-Star vermelho e a calça dele é preta. E eu tô vendo que ele tá andando na cidade de bicicleta e tá andando tranquilamente. Eu não sei se ele tá indo pro trabalho ou se ele só foi andar de bicicleta, mas creio eu que seja pro trabalho, porque ele tá com essa bolsa. Inclusive parece aquelas bolsas de entrega, mas ela é preta. E aí eu vi que deu um raio muito forte. Nossa, o raio era muito grosso assim na terra, que fez uma explosão. Só que esse raio não foi na vida real assim, foi no espírito. Tipo, o raio aconteceu, mas ninguém viu o raio acontecendo, ele só aconteceu. E aí eu vi que quando o raio aconteceu, eu vi como se fosse o espírito desse rapaz, a alma dele ouvindo. E aí eu vi ele ouvindo esse barulho, caindo no chão, com as mãos no ouvido e ficando com muito medo mesmo. Mas a carne tava normal. Porque assim, aconteceu no espírito tudo isso que eu tô falando. Mas na carne ninguém viu nada. Eu não sei se deu pra entender, mas quando deu é, deu um raio muito, deu um raio que ele era muito grosso, da maneira de dizer, mas era como se fosse muitos raios de uma vez só caindo num ponto só, e aí fazer ele ficar bem largo, assim, bem grosso esse raio. Mas esse raio que aconteceu aí foi no espírito, não foi no mundo carnal aqui. E quando esse raio aconteceu, eu via o espírito do rapaz saindo do corpo dele e caindo no chão. E também ouvindo esse som desse raio muito forte. E aí o espírito dele ficava com muito medo. Mas na carne, no mundo material, não tinha acontecido nada. E aí, quando o espírito dele voltou para dentro do corpo, aí eu via o rosto dele assim, como se ele tivesse tomado, como se ele tivesse tomado aquele susto por dentro. E aí eu vi que ele começou a ficar com muito temor. E esse rapaz não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí ele parou a bicicleta e ficou com ela no poste e ficou lá com a mão no peito e como se ele tivesse apoiado no poste com a mão no peito e olhando para baixo, tentando entender por que ele tá sentindo medo do nada, sendo que tá de dia, ele não tomou susto nenhum. Aí depois eu vi do céu começando a cair um monte de raio, mas o raio saía de um único ponto e o raio ia lá longe. Outros raios ia perto, outros raios ia bem longe. Aí eu via que os raios caíam em cima de umas pessoas e levava elas. E aí eu via que o raio caiu numa criança e ela foi arrebatada, e essa criança estava com a mãe dela. E aí depois que isso aconteceu, eu comecei a ver que tinha um caminhoneiro na cidade andando de caminhão, né? E aí ele causou um acidente, mas quando eu fui ver o porquê do acidente, eu via que ele dava a entender que ele estava sendo possuído por um demônio, porque eu vi ele se recontorcendo todo lá dentro do caminhão em movimento. E aí isso fez causar um acidente. Aí eu tô vendo esse rapaz, aí eu vi que o caminhão passou do lado dele. Só que quando você olhava pelo rapaz, o caminhoneiro passando, ele tava normal. Aí ele passou, mas daqui a pouco o caminhão virou e bateu e matou um monte de pessoa. Aí depois eu já comecei a ver que as pessoas estavam dirigindo normal, aí o demônio vinha, cochichava uma coisa, aí a pessoa virava o carro e batia pra morrer. Aí vinha o demônio, cochichava alguma coisa, o demônio entrava na pessoa, aí ele já ia na direção das pessoas na calçada ali e começava a bater, assim, sair atropelando elas. E aí eu vi que o rapaz começou a ver essas coisas, aí ele já começou a ficar com medo, e aí ele se escondeu atrás de uma banca de livros, essas bancas de jornais. Aí eu tô vendo aqui, pelo entendimento que o senhor me dá, é que as coisas primeiro acontecem no espírito, depois vem e acontece na carne. Pelo que eu tô entendendo, tá acontecendo os dois. Eu vejo no espírito, depois acontece na carne. Refletindo o que Satanás faz no espírito para depois acontecer aqui na carne. Mas isso tudo aqui é depois do arrebatamento. O que está acontecendo aqui nessa situação aqui de estar
do nada começando esse caos todo. Aí eu tô vendo que tem pessoas que tá começando a se matar. Tem pessoas que pegam e pulam de um viaduto que tem lá, porque próximo de onde esse rapaz tá tem como se fosse aquela ponte de carro, eu não sei o nome desse negócio. Mas é uma ponte que os carros passam, eu vejo pessoas parando o carro e pulando lá de cima. Eu vejo pessoas pulando dos prédios, pulando da janela. E aí eu tô vendo que quem fica fazendo as pessoas cometer essas coisas aí é porque os demônios vêm, cochicha alguma coisa pra pessoa, aí depois ele entra na pessoa e faz ela cometer o suicídio. E aí eu tô vendo que esse rapaz tem dois anjos em cima dele e tem um domo assim. Só que mesmo com esse domo aí, os demônios não podem tocar nele, mas eles podem cochichar. Aí eu vejo os demônios cochichando na cabeça dele, mas ele não obedece. Eu não sei por que ele não obedece, mas os demônios até tentam, mas não conseguem fazer ele obedecer os demônios. Mas aí eu vejo que os anjos que estão em cima dele apontam uma direção, aí ele vai lá e corre. Aponta para outra, aí ele vai lá e corre. Aí eu vi os anjos apontando. Eu não vejo os anjos falando, eu só vejo eles esticando o braço e apontando uma direção. Aí eu vi eles apontando para as direções lá que levou até a bicicleta. Eu tô vendo ele andando de bicicleta. Aí, enquanto que tá acontecendo todo esse caos aí com as pessoas, os demônios incentivando elas a cometer atrocidades, né? Eu vejo que os anjos apontam uma direção, aí ele vai lá e vira com a bicicleta. Aponta para outra direção, ele vai lá e vira. E aí eu tô vendo que ele tá numa parte daqui da cidade, andando de bicicleta, e eu vi que um homem começou a correr atrás dele. E aí os demônios usou aquele homem para correr atrás dele e acabar matando ele. Só que aí ele viu e começou a correr mais rápido. Correr não, né? Andar com a bicicleta mais rápido, com medo desse cara fazer algum mal contra ele. Aí ele conseguiu escapar desse homem endemoniado aí. Só que quando ele tava andando assim, começou a dar muito raio na cidade, assim. Não na cidade, né? Mas em muitas partes do mundo, assim. E aí eu vi que ele ficou com medo. E aí ele ficou com medo de algum desses raios cair nele. Aí eu vi ele entrando dentro de uma loja e na hora que ele entrou, começou a chuva de sangue. Aí eu vi que ele tá. É uma loja de roupa. Aí eu vi que ele tá lá dentro e ele tá meio que se sentindo seguro, assim, né? Vamos dizer. Que não tá caindo mais raio nele e tá chovendo bem forte lá, né? Só que aí eu vejo o anjo apontando pro banheiro. Aí ele vai lá e ainda ele vai até andando. Senta no vaso sem tá com a tampa aberta e eu vejo ele trancando. Aí eu tô vendo ele pegando o celular pra começar a pegar informação do que tá acontecendo. Aí eu tô vendo que ele tá aqui no YouTube, só que quem fica rolando o feed pra cima ou pra baixo não é ele, é os anjos. Aí eu tô vendo lá que os anjos tá rolando naquelas janelinhas e ele, a carne dele tá só parado olhando a tela assim. Aí é os anjos que tá rolando lá assim. Aí param no canal Azeite na Lâmpada e os próprios anjos vai lá e apertam no botão pra entrar no azeite na lâmpada. Aí eu tô vendo que nesse banheiro aí, ele é pequeno. É aquele banheiro que só cabe uma pessoa. E aí quando o anjo apertou lá pra entrar no canal Azeite na Lâmpada, aí eu já vi na parte carnal. Aí eu vi ele que ele fez aquele negócio de quando você aperta na tela sem querer. Aí ele, porque eu apertei aqui nesse canal. E aí na hora que ele ia sair, ele viu lá o que estava escrito no canal sobre a questão do arrebatamento. Aí isso já chamou a atenção dos olhos dele. E aí também eu tava vendo que um dos anjos tava trazendo a bolsa dele lá, aquela bolsa quadrada lá. Só que aí na carne eu vi ele falando assim, nossa, pra que eu trouxe essa bolsa pra cá? Nem vi que eu tava com ela na mão. Aí na hora que esse rapaz viu lá, ele não chegou a assistir os vídeos assim, ele só viu lá o título falando sobre arrebatamento, um dos vídeos. E aí na hora que ele viu essa palavra arrebatamento, os olhos dele arregalou e ele falou, não é possível, não é possível, porque ele não tá acreditando que. Ele tá vendo que realmente aquilo ali foi o arrebatamento, só que ele não tá acreditando que foi o arrebatamento porque ele ficou. E ele não tá acreditando que ele ficou. E aí, para ele ter certeza que o arrebatamento aconteceu, eu tô vendo que ele começou, ele entrou, ele tava no canal Existe Lâmpada, só que ele se inscreveu no canal para não acontecer o caso dele se esquecer. Aí depois ele foi pesquisar sobre arrebatamento. E aí ele viu que tava tendo lives falando sobre isso a respeito. Ele começou a ver essas lives e começou a ver que tem muitas pessoas falando que o arrebatamento aconteceu. E isso já tá começando a convencer ele. Só que na hora que ele tá olhando pro celular dele, ele olha pra bateria dele, e aí tá acabando já, tá laranja. Aí eu vi ele indo na bolsa dele lá e ele olha e tá o carregador e aí tá o carregador dele, ele fala, glória a Deus.
Aí ele pega, sai desse banheiro e vai falar com a atendente lá, a mulher que, a dona da loja de roupa. E aí na hora que ele vai falar com ela, ela já tava indo fechar a loja porque tá uma chuva muito forte lá fora. E aí ela fala que ela ia fechar a loja, mas não vai mandar ela embora por causa da chuva. E aí eu vi que antes dessa mulher ir fechar a loja, eu já vi os anjos falando com ela, vai fechar a loja. Aí ela tava indo lá porque os anjos deu essa intuição pra ela. Eu vi ela com a chave na mão, foi lá e fechou a loja. E aí ela pega e fala: "Ah, tem um lugar aqui pra você carregar o celular." Aí eu tô vendo que o rapaz tá lá carregando o celular, que a tomada fica perto do balcão onde ela fica, onde essa mulher fica trabalhando. E aí eu tô vendo ela já voltando do local lá, né? Tô vendo ela voltando da porta lá, que é de vidro. E tá uma chuva muito forte lá e essa chuva é vermelha, mas ela nem percebeu que a chuva tá dessa situação. Mas ela só vi que ela fechou olhando pra baixo e continuou lá olhando pra baixo, andando com a cabeça baixa assim. Não que ela tem nada, mas ela tá muito ocupada olhando para as chaves dela. Eu acho que ela vai procurar alguma coisa. E aí nisso, quando ela chega perto do rapaz, ela oferece um copo d'água, ele fala que não. E aí ela pergunta o que que ele tá vendo lá na internet. Aí ele fala que tava querendo entender o que tá acontecendo no mundo aí. E depois ele fala que ele achou um canal que tem as respostas aqui. Que ele crê que tem as respostas. Ele tá começando a assistir. Eu tô vendo que na porta lá tem um anjo e aquele anjo sempre esteve lá desde o momento que ele entrou. Aí eu tô vendo que a chuva aumentou um pouco mais e ele continua lá vendo os vídeos e nisso a mulher tá achando que tá tudo normal ainda. Ela tá muito ocupada com as coisas da loja dela lá. Mas depois ela desce e olha pra fora lá, vê aquela chuva vermelha, mas ela só acha estranho assim, mas ela não vai fazer nada lá. Aí depois eu vi que a chuva começou a já parar assim, já passou um tempo, e a chuva parou. E nesse período o rapaz tá lá ouvindo o azeite na lâmpada e procurando entender mais a respeito do assunto. Aí eu tô vendo que agora que a chuva passou, a mulher ela tá indo lá abrir a porta. Aí eu vi um anjo falando pro rapaz, né, cochichando no ouvido dele, pra não deixar ela abrir a porta. Aí eu vi ele dando um grito da onde ele tava, pra não abrir a porta, pra não abrir essa porta de vidro aí. Aí na hora que ela perguntou, não, é pra quê? A chuva já passou. Só que aí como choveu muito forte assim, dava pra ver ainda que tava descendo aquele montouro de água, né? É quando ela tava perto de abrir a porta assim, aí ela só viu lá um corpo passando assim, ó. Aí ela tomou um susto. Aí ele foi lá e meio que pegou ela, assim, né? Não brutamente, ele só conduziu ela até onde ele tava. E aí ele tá começando a mostrar pra ela que as coisas que tá acontecendo, aquele canal ele tá falando tudo. Aí nisso eles meio que fica escondido atrás do balcão lá onde ela trabalha. E eles estão de fone ouvindo o azeite na lâmpada. Aí ele deixou um fone com ela, um dos foninhos, e um tá com ele. E aí de vez em quando vem um daqueles zumbis lá e fica fazendo barulho. Aí eles escutam. Aí eu tô vendo que esse zumbi, ele vem com a intenção sim de quebrar a vidraça ou tentar fazer alguma coisa pra conseguir entrar. Só que aquele anjo que tá lá na porta, eu vejo ele pegando a espada e espetando o demônio que tá controlando aquele corpo. Aí, mas a mulher não tá vendo nada disso. Essa parte que eu tô vendo é espiritual. Mas eu vejo que a mulher tá lá atrás do balcão com o rapaz, aí ela fica ouvindo esses barulhos, esses grunhidos que esse endemoniado fica fazendo. Aí na hora que ela olha, ela sobe no balcão assim, só a parte da cabeça dela e olha lá pra fora, ela vê lá aquele homem fazendo aqueles gestos estranhos de zumbi, né? Fazendo os grunhidos e com aquele líquido no olho, com sangue na boca. Aí ela toma um susto e já se esconde pra trás do balcão e fica com a mão na boca, com o olho regalado assim. Aí nisso eu vi o rapaz ele pausando o vídeo e aí ele vai começar a explicar pra ela o que que tá acontecendo de acordo com o que ele já entendeu com o pouco que ele assistiu no Assistindo na Lâmpada. Aí eu tô vendo o rapaz explicando pra essa mulher, né? Inclusive ela é uma japonesinha. Aí eles estão lá atrás desse balcão e o rapaz tá falando pra ela a situação do que tá acontecendo e também tá falando a palavra de Deus pra ela. Porque esse rapaz ele tem uma Bíblia, ele já acredita assim na palavra de Deus, ele lia tudo, mas só que ele não tinha essa questão de ser obediente. Aí ele tá explicando pra ela o que tá acontecendo. Ele explica o que ele já sabe um pouco da palavra de Deus, mas a maior parte do que ele sabe foi quando ele ouviu o azeite na lâmpada. Eu vejo que quando ele fala pra ela, eu vejo um fogo saltando pro coração dela, assim, ó. Aí o fogo já pulou no coração dessa mulher, ela já tá crendo na palavra de Deus agora. Aí, quando o rapaz estava assistindo o azeite na lâmpada, ele viu que tinha um dos vídeos lá com o nome Oração da Aceitação. E aí, nisso, ele entrou nesse vídeo, começou a ouvir lá, e aí ele começou a ouvir com a mulher também.
E aí ela fez a oração da aceitação, aceitou o nome de Yahushua, aceitou o Yahushua como seu salvador. Acredita que Deus enviou seu único filho para morrer por nossos pecados. E agora eu vejo eles. Aí eu vejo que depois que eles fez a oração, eu vi eles olhando, só a pontinha da cabecinha deles olhando lá para fora. E aí quando eles olhou para fora, tava aquele homem lá endemoniado que é mais ou menos um zumbi. Ele fica lá, ele não toca no vidro, ele só fica olhando, como se ele estivesse esperando os dois sair para fora. Aí nisso eu vi os dois pegando as roupas que tinha da loja lá e meio que fazendo uma gambiarra para fazer uma cortina para evitar com que eles olhassem lá para fora, tapando a visão deles. Aí eles tapam a visão deles lá para eles não ficar mais olhando para fora. Eles estão só se preocupando em olhar o azeite na lâmpada agora. Aí eu tô vendo que eles estão assistindo o azeite na lâmpada e aí ele sente fome e aí ele vai lá naquele banheiro lá, onde ele tava e tá a bolsa dele. Só que quando para ele ir nessa parte aí, ele tem que passar pelas roupas lá que tava impedindo deles olhar para fora. Mas quando eu vi o rapaz indo até lá, ele tava indo com a mão com a mão tapando a vista dele para ele não ver lá para fora. Aí ele foi lá, pegou a bolsa dele e parece que ele trabalha de entregador de pizza ou é como se fosse um motoboy, só que ele vai de bike, porque ele não tem condições de comprar uma moto. Ou ele ia comprar, não sei. Só sei que ele ia de bicicleta, mas quando ele pegou a bolsa dele lá, ele pegou uma pizza, tá comendo com a mulher, e tinha até uma latinha de Guaraná lá. Aí ele fica comendo com ela e assistindo. Aí a mulher fala que ela tem uma geladeira lá no, na parte de trás, né, onde ela almoçava, e lá tem um pouco de comida pra eles também. É, eu tô vendo que enquanto eles estão lá assistindo o azeite na lâmpada, tem um anjo que tá voando acima deles e o outro tá lá na porta. E aí eu vi que ele fica chorando bastante por ter ficado e a mulher, ela não tá chorando tanto porque ela começou a andar no caminho agora, vamos dizer assim. Mas o que eu vejo nela é um semblante de muito medo. E aí eu vejo que ele tem uma biblinha, aquelas bíblias pequenininhas que cabe numa calça. E aí ele fica assistindo o vídeo e também lendo, acompanhando os evangelhos do que tá no canal, juntamente com ele lendo. E nisso a mulher só tá ouvindo. Ele vai lendo lá, confirmando tudo certinho, e a mulher só vai ouvindo e aprendendo. E ele lendo para confirmar tudo. Eu tô vendo aqui que os dois estão lá se enchendo do entendimento da vida, das promessas, da palavra de Deus. E aí eu comecei já a ver aquele demônio que tá lá pra fora no corpo daquele cara. Aí eu vejo que ele fica com a intenção de vir pra frente pra tocar no vidro e fazer alguma coisa, mas aí o anjo vai lá e espeta ele, aí ele se afasta. Aí passa um tempo, ele vem querer de novo, aí o anjo vai lá e espeta ele, como se o anjo estivesse protegendo os dois lá pra esse demônio não entrar e acabar matando eles. E aí nisso eu comecei a ver que o tempo foi começando a passar, eles foi começando a entender mais. Eu via eles confessando a palavra, eu vi eles se enchendo da palavra. Depois eu comecei a ver um brilho assim, lá na onde ele estava, começou inicialmente. Olhando da perspectiva desse zumbi e desse demônio, eu via lá a barreira que não deixava eles ver esse zumbi lá fora, né? Mas na perspectiva do zumbi eu já começava a ver uma luz saindo lá de dentro. Aí o tempo foi passando, eles foi se enchendo cada vez mais e esse brilho foi começando a aumentar. Daqui a pouco eu vi o anjo guardando a espada. E aí quando o anjo guardou a espada, a luz já estava chegando lá fora. Aí eu já nem via mais esse zumbi, esse demônio, esse homem aí vindo pra tocar no vidro. Eu começava ele já a recuar, porque a luz já estava começando a tocar nele, ele estava recuando de medo já. Aí eu tô vendo que os dois já se encheu da palavra, tanto é que o semblante deles mudou. Agora eu já tô vendo eles no espírito. Eu já não vejo eles mais como pessoas carnais, eu só vejo pessoas brancas aqui agora. E até a aparência física deles mudou, tá de pessoas jovens agora e muito brilhosas. Aí eu vi que para eles chegar até a porta tinha aquela barreira de roupa que eles fez lá pra não ficar olhando pra fora. E aí nisso quando eles foi passar pela essa barreira, eles passou de um jeito que eu vi como se fosse um véu se rasgando. Aí já veio aquela passagem da Bíblia que diz que o véu se rasgou. E aí Deus já me deu o entendimento que ali estava falando que a carne deles foi rasgada. Aí ele estava pronto para dar a vida deles. Aí eu vi o zumbi lá fora, aquele demônio, né? Aí eles abriu a porta, e na hora que eles abriu a porta, ela abriu assim, saiu um vento assim, e eles brilhando e pisaram para fora digamos, da proteção deles. Agora ele está suscetível a serem pegos, torturados e vão passar pelo processo de não negar o nome de Yahushua. Aí eu tô vendo que o rapaz, eles pegou, fez ele andar
por um caminho cheio de prego e deitar numa cama de prego. E ele fez tudo isso. Mesmo ele tendo que passar por isso, ele não negou o nome de Yahushua, ele foi até lá, ele sabia o que tinha que fazer. E a tortura da mulher, eu não vi ela tendo que pisar em nada, eu só vi eles pegando ela e colocando numa cadeira de dentista. Aí eu comecei a ver só a tortura da mulher agora. Aí como eles já estão cheios da palavra e eles não vão negar o nome de Yahushua, eu já vi eles preparando elas para colocar o óculos, mas antes disso, eles meio que deu uma mini tortura nela, que no caso começou cortando o pé, arrancou o pé fora, arrancou até perto do joelho dela, e isso nas duas pernas. E depois arrancou o joelho e foi até chegar no máximo da coxa. E aí eu vi que eles pegavam essas partes aí era para comer. E aí aconteceu o mesmo processo nos braços. Começou com os dedos, depois a mão, depois o antebraço, depois foi cortando até ficar só um pedaço do braço dela. E tudo isso eles estão pegando com a intenção de comer. E aí quando chegar na parte do que não tem mais o que arrancar, só tem agora o tronco da pessoa. Aí eu vi eles colocando capacete nela. Mas eles deu uma torturada no corpo dela também. E tudo isso eles arrancou com ela consciente ainda, não anestesiou, não fez nada, foi cortando com os aparelhos deles lá e tava muito sangue e ela gritando, mas não a gritaria, ela estava gritando as promessas de Deus, em vez de ela gritava as promessas de Deus e eu via todo o brilho dela, porque ela tava com o brilho da palavra de Deus. E a palavra de Deus estava sustentando toda a boca dela para não negar o nome de Yahushua, mas para confessar o nome dele. Aí eu vi que ele arrancou lá os membros dela e ficou sangrando muito. Aí para ela não morrer com o sangramento, eu vi eles pegando, esquentando um ferro e cauterizando a coxa dela lá, os braços, para ela não ficar mais sangrando. E aí depois disso eu vi eles colocando o óculos de realidade virtual nela. E aí quando ela entrou no jogo, aí eu vi ela na mesma lojinha lá dela. E pelo que o senhor me deu de entendimento aqui, é que o sonho dela era que a lojinha dela crescesse, que virasse uma loja de roupas de grife, uma loja maior. E aí eu vi que ela estava no balcão dela lá, e ela ficava olhando as roupas dela e não entrava nenhum cliente. Aí daqui a pouco entrou um homem de terno, um homem bonito, com uma mala na mão, e começou a falar para ela que queria investir na loja dela para crescer e ela ficar do jeito que ela queria. Então ali já era o jogo, já era Satanás tentando enganar ela. E aí eu vi que quando ele começou a dar as propostas assim, ela só ficava ouvindo assim. E aí depois eu vi esse homem pegando aquela mala e colocando em cima do balcão onde ela ficava esperando os clientes. Aí na hora que ele abriu, tinha um monte de dinheiro. É aquela mala lá que tem aqueles. Que nem nos filmes, onde tem um monte de nota de. Aqueles blocos de nota de dinheiro, né? E aí eu vi que ela ficou olhando. E aí ela começou a achar estranho. E tipo, o homem tava na frente dela e ela ficava meio que tentando olhar lá pra trás. Aí ela começou a cogitar com ela mesma, né? Falando raciocinando no entendimento dela. Ninguém vem aqui e não compra nenhuma roupa e agora do nada um homem super rico vem aqui e quer investir na minha loja? Ninguém entra aqui para comprar nada, nem uma roupinha velha, mas um homem rico entrou aqui e quer dar todo esse dinheiro para mim sem motivo algum. Aí eu tô vendo que ela tá raciocinando nessa questão toda aí desse homem rico dando todo esse dinheiro para ela sem motivo algum. Aí ela tá meio que com as mãos estendidas, raciocinando, né? E aí ela para de olhar lá pro fundo, para de olhar para a loja dela, e aí ela começa a olhar para baixo para raciocinar. E nisso aquele homem que estava oferecendo tudo isso para ela fala: "O que que foi? Você não vai querer o dinheiro?" Aí ela fala: "Não é isso não." Aí na hora que ela começa a concentrar na parte de baixo lá que ela tá olhando para baixo, ela começa a ver exatamente o local onde eles ficavam escondidos. E aquilo ali faz ela lembrar que aquilo ali é o jogo, porque quando ela olhou para baixo, trouxe à tona a memória dela de que foi ali que ela aceitou Yahushua. Foi ali que ela encontrou a salvação. Aí ela percebeu que é o jogo e abaixou naquele local e ficou escondida ali mesmo. E o homem, ele estava lá e ele saiu da frente do balcão e foi lá na direção dela ali. Só que ele não fazia nada nela. Aí quando eu olhei espiritualmente, o anjo estava lá, na frente, estava entre ela e ele. E o anjo não deixava aquele homem vir fazer nada. Então, a partir do momento que ela entendeu,
o anjo já foi lá proteger ela, pra ninguém vir forçar ela a negar o nome de Yahushua. E agora ela tá lá, o homem tá lá, mas ela não tá se concentrando nele, ela tá se concentrando em esperar o corpo dela morrer. Aí eu tô vendo que enquanto ela tá esperando o corpo dela morrer, aí eu já comecei a ver o corpo dela lá. Aí eu vejo que de pouquinho em pouquinho os demônios tá arrancando um pedaço pra comer. Aí tá comendo e o corpo dela vai começando a diminuir. Ele começa pelas partes de baixo e vai indo até chegar onde tá a cabeça. E aí eles estão comendo o corpo dela e quando chega perto da cabeça, aí ela morre. Na hora que ela morre, eu vi a alma dela saindo e eu vi o anjo pegando a mão dela e subindo pra cima, voando assim. E na hora que ela tava subindo, eu olhei lá em volta, aí eu vi o rapaz lá, já tava só os pedaços também, com o capacete e tudo. Agora minha visão já começa a voltar no passado, que é no momento quando eles colocam o rapaz em cima da mesa lá. Aí eu tô vendo que ele tá em cima daquela mesa de prego, e aí os demônios tá com uma marreta assim. Aí eles falam, nega o nome de Yahushua. Aí o rapaz não fala nada. Aí eles pegam a marreta e dão uma porrada na mão dele, aí a mão dele já enfia nos pregos assim. Aí depois eles vão lá e falam de novo, nega o nome de Yahushua. Aí o rapaz nem olha pra eles, não fala nada. Aí os demônios vai lá e dá uma martelada. E aí os demônios tá fazendo esse processo aí, depois vai nos pés, no outro pé, depois nas pernas. Eles só não fazem isso na coxa. Aí depois eles vai nos braços e também eles só não fazem isso no corpo. E durante todo esse processo aí, o rapaz ele tá hiper concentrado na palavra de Deus, porque ele nem dá ouvidos ao demônio, nem o que eles falam. Parece até que o rapaz já tá morto, mas ele não tá morto, ele tá muito concentrado na palavra de Deus. Aí nisso eu tô vendo que os pés dele e um pouco da perna, as mãos e os braços, não totalmente, já tá enfiado nos pregos. E aí eu tô vendo os demônios fazendo uns cortes bem profundo, tanto nos braços quanto nas coxas e um pouco no corpo, mas não tão fundo para ele não morrer. E estão jogando o uísque e colocando uns temperos nele. Aí eu tô vendo que os demônios temperou ele já, jogou o uísque, tacou os temperos nele, torturou um pouco a parte externa da carne dele, do tronco, né? E aí eu vi que eles já colocaram o capacete no rapaz. E aí eu tô vendo que quando ele entrou no jogo, ele entrou num jogo de astronauta, porque eu tô vendo ele com roupa de astronauta, mas só que ele tá com a roupa de astronauta dentro da nave lá. E pra mim tá dando entendimento que é a INSS. Aí eu vejo que ele tá olhando o planeta Terra lá fora, pela janelinha que tem lá na INSS, né? Aí eu tô vendo que veio uma criatura lá de fora, começou a quebrar o vidro, ele ficou com medo, se afastou, e aí ele começou a não correr assim, mas a flutuar, que nem mostra lá. E aí a criatura entra lá dentro, só que ela vem muito devagarzinho assim, mas fica vindo na direção dele. E aí eu vejo que ele tá fugindo. Aí ele meio que vai voando, usa os braços para ganhar mais impulso para chegar até a outra parte e ir fugindo desse bicho aí. Ele é verde, ele meio que parece uma gosma misturado com um polvo verde. Aí eu tô vendo que ele tá fugindo desse monstro, o monstro tá vindo atrás dele, só que o monstro ele fica vindo devagarzinho. Aí ele começa a fugir, fugir, e ele vai virando, fazendo as curvas lá que tem na estação lá espacial, né? E aí tem uma hora que ele vira uma curva e vai reto, e aí ele para ele não, e aí ele passa exatamente no ponto inicial onde ele começou. E aí quando ele passa por lá, ele vê a abertura que o bicho fez para poder entrar, que foi naquela janela lá. Aí na hora que ele vê aquilo ali, já vem o raciocínio nele. Ele começa a falar que a estação espacial ela viaja a uma velocidade muito grande e não é possível que aquele buraco está aberto. A estação está voando nessa velocidade muito rápida e tá tudo calmo lá dentro. Aí na hora que ele vê aquilo ali, ele já percebe na hora que é o jogo. Aí agora eu vejo que ele não tá mais fugindo do monstro. Ele tá fugindo, não do monstro assim, ele tá meio que indo mais rápido agora para procurar um local para se esconder. Isso enquanto o bicho tá vindo atrás dele, mas não porque se o bicho vai pegar ele, ele vai morrer. É porque ele sabe que agora é para ele se esconder. Aí eu tô vendo que nessa fuga dele para encontrar um local para se esconder, ele encontra um localzinho que é fechado, mas com a passagem pequena. Aí como aquele bicho vem devagar e ele se apressou a procurar rápido um local,
Eu vi que ele já tava muito à frente desse bicho. Aí ele entrou nessa parte aí ele tirou a roupa de astronauta dele e meio que usou a roupa dele de astronauta como se fosse alguma coisa para tapar aquele buraco por qual ele passou. Aí tem algumas brechas que não tapou corretamente, mas nada que vai impedir dele de perder a salvação por conta dele estar naquele local. Agora ele já está seguro ali. E aí eu comecei a ver que o anjo que está ali na frente, por isso que o bicho não passa pelas brechas ali e também nem tira a roupa dele. Aí eu tô vendo que ele tá lá agora só de sem camisa e só com aquele short que é uma cueca, acho que é samba canção que fala. E aí ele tá sentado, segurando as pernas dele e esperando o corpo dele morrer agora. Aí eu tô vendo que quando eles colocou esse rapaz no jogo, agora eu já tô vendo na carne já a situação do rapaz lá com o óculos de realidade virtual e a situação da tortura dele lá e os demônios. Aí eu tô vendo que quando eles colocou o óculos lá, eles também colocam uma, eles sabem mais ou menos o tempo que a pessoa leva para perder a vida lá, assim no caso, ser condenada. E aí eu já vi, aí eu comecei a ver um demônio colocando uma ampulheta, que é aquele relógio que fica descendo uma areia lá e quando desce tudo a areia significa que passou uma hora. Aí eu vi uma mão de demônio colocando essa ampulheta aí. E aí eu vi que a areia já estava quase acabando. Aí quando a areia estava quase acabando, os demônios olhou para cima e viu que o demônio. Aí quando a areia estava quase acabando, os demônios olhou para cima e viu que que o anjo estava lá em cima do rapaz ainda. Aí quando a areia acabou, os demônios entendeu que por aquele tempo já ter passado e o anjo não ter saído dali, significa que o rapaz já descobriu a verdade e que agora ele só estava esperando o corpo dele morrer. Aí na hora que os demônios entendeu isso, eles ficaram com raiva porque perdeu a alma daquele homem. E aí eu vi eles olhando pro anjo e mostrando o dedo do meio para eles. Mas o anjo nem ligou, o anjo nem ficava olhando para os demônios. E aí nisso quando os demônios percebeu que o rapaz já estava na situação de esperar o corpo dele morrer, eu vi eles pegando, colocando um monte de madeira debaixo da onde aquele rapaz estava lá e começou a atacar fogo para meio que fazer um churrasco daquele homem para eles poder comer. Aí eu tô vendo que o rapaz está sendo assado lá no fogo em cima daquela mesa lá. E aí eu vi que ele já tá numa situação que já não tem mais como estar vivo. E aí eu vi ele de fato morrendo e a alma dele saindo. Aí o anjo que tava lá em cima, ele meio que ajoelhou assim, como se ele estivesse enfiando a mão na água assim e puxando o rapaz da água. Aí eu vi ele pegando assim o rapaz, ergueu até a altura dele e saiu voando, segurando a mão do rapaz e puxando ele pra cima, na mesma situação da menina. Aí eu tô vendo só os dois indo pra cima voando. Quando a pessoa já entende que é um jogo e que agora ela vai esperar da vida, aí o anjo já vem e fica protegendo ela. E o anjo já estava protegendo ele desde lá do começo, porque quando o anjo dava uma instrução, ele estava sempre obedecendo. Quando o demônio vinha, ele não obedecia o demônio, ele obedecia o que os anjos falavam. Então, os anjos falavam, vira aqui, aí ele virava. Vira ali, aí ele virava. Entra naquela loja, ele virava. Os anjos davam uma intuição e ele estava obedecendo essa intuição. É quando uma pessoa ouve a consciência, ela está ouvindo a voz da razão, né? Ouvindo Deus. E foi o caso desse rapaz, e assim também foi com aquela mulher lá. Quando os anjos levou eles lá pro firmamento, os dois se viu salvo. Depois eu comecei a ver os dois já no reino de Deus. Eu via eles morando junto numa mesma casa como irmãos. Eu via que eles saíam para se divertir, fazer piquenique. Eles estavam tendo uma vida junto lá como os irmãos, mas ao mesmo tempo eles faziam as coisas que cada um gostava particularmente. No caso da mulher lá, eu vi que ela estava trabalhando numa loja. Não que você é obrigado a trabalhar lá, mas como ela tinha muito prazer de fazer essas coisas aqui no mundo, estava nessa, aí ela estava nessa situação lá. Eu via ela numa loja com roupas muito bonitas. E aí as pessoas vinham, pegavam as roupas, ou ela mostrava as roupas, as pessoas pegavam e levavam, ela dava tchau. E aí quando ela não queria ficar na loja, ela ia ficar passeando lá pelo reino de Deus, ia numa praia, ia num jardim, ou ia comer.
E no caso do rapaz, eu via ele indo viajar para vários mundos. Então, pelo que eu entendi, de acordo com o que Satanás fez lá no óculos de realidade virtual com ele, porque eu vi ele na estação espacial, né? Então eu creio que ele, acho que o sonho dele era viajar pelos mundos aí. Aí, aqui no reino de Deus, eu vejo ele indo viajar pelos mundos, conhecer cada lugar que Deus fez. E é claro que em muitos momentos ele estava com essa mulher também, vivendo em irmão, vivendo em paz e harmonia. Então, na tribulação, os anjos vão ajudar muitas pessoas que têm o coração inclinado ao ouvir a palavra de Deus. Eles vão ajudar as pessoas a encontrar o canal Azeite na Lâmpada, eles vão orientar as pessoas ao que fazer. Então, aqueles que tiver apto para ouvir o Espírito de Deus, ouvir a voz de Deus, os anjos vão estar lá para orientar, para ajudar e até levar a pessoa para alguém que também vai e até levar a pessoa que também tem esse coração inclinado a obedecer a Deus.